Você tem dado conta de tudo menos de você? E talvez seja exatamente por isso que anda tão cansada. Você resolve os problemas dos filhos, ajuda o marido, cuida da casa, trabalha, paga contas, se preocupa com seus pais, escuta o problema de todo mundo e quando alguém te pergunta: "E você, como está? Está bem?" Você automaticamente já diz: "Eu estou." Mas não está. Você só aprendeu a continuar funcionando mesmo quando está no limite. E hoje eu quero te falar especialmente com a mulher que todo mundo chama de forte, porque talvez ninguém esteja percebendo o quanto essa força está custando para você. E então fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar 5 sinais de que você não está apenas cansada. Você pode estar vivendo em um estado de sobrecarga emocional. E o quinto é justamente o que muitas mulheres confundem com força. E talvez você tenha aprendido muito cedo que não podia depender de ninguém. Se você não resolvesse, ninguém resolvia. Se você não cuidasse, ninguém cuidava. E então você criou uma regra silenciosa: eu preciso dar conta de tudo. E realmente foi dando conta de tudo por anos. E o problema é que ninguém consegue viver permanentemente no modo eu resolvo, deixa comigo, eu aguento e depois eu descanso, porque esse depois nunca chega. E quando termina um problema, aparece outro, e você continua se colocando sempre no final da fila. E o primeiro sinal, você finalmente para, mas não consegue descansar. Senta no sofá e pensa na roupa, deita e pensa no trabalho, viaja e pensa no que deixou para resolver. Tenta assistir alguma coisa e a sua cabeça já começa: eu deveria fazer aquilo. Esqueci de responder fulano. Amanhã eu preciso resolver isso. Você percebe que o seu corpo até parou, mas a sua mente continua trabalhando o tempo inteiro. E o pior é quando você descansa, sente culpa e como se descansasse fosse uma preguiça, como se você só tivesse valor quando está produzindo, cuidando ou resolvendo alguma coisa. Então eu quero te fazer uma pergunta: você consegue descansar sem sentir que deveria fazer alguma coisa? Comente aqui se você consegue. E o segundo sinal, você está disponível para todo mundo, mas tem dificuldade de pedir ajuda. Quando alguém precisa, você aparece. Mas quando é você que precisa, eu não quero incomodar, eu resolvo, vai passar. Tem gente pior. E você vai se acumulando, porque em algum momento ser necessária para os outros virou parte da sua identidade. E você se acostumou tanto a ser uma pessoa que sustenta que não sabe mais como é ser sustentada. E existe uma diferença enorme entre ser uma mulher independente, acreditar que você precisa fazer tudo sozinha. Independência é uma escolha. E sobrecarga é quando você sente que não pode soltar nada, porque tudo depende de você. E se enquanto eu estou falando e você já está pensando, meu Deus, parece que ela está falando de mim. E então já curta esse vídeo e já se inscreva nesse canal, porque aqui nós falamos sobre ansiedade, autoestima, dependência emocional e saúde de uma forma mais prática. E agora preste atenção no terceiro sinal, porque ele costuma aparecer no seu comportamento. E o terceiro sinal, você começa a perder a paciência e a ficar mais irritada com pequenas coisas. Uma pergunta simples já te incomoda, um barulho incomoda e alguém te chamando toda hora incomoda. Uma mensagem e depois você pensa: nossa, por que eu estou tão estressada? Porque o problema não seja aquela pergunta. E talvez você esteja há tanto tempo funcionando no limite que qualquer demanda nova parece ser mais uma coisa para carregar. E então você explode com uma coisa pequena, porque ficou calada diante de 100 coisas grandes. E isso é muito importante, porque muitas mulheres começam a se culpar. Eu estou ficando chata, sem paciência e insuportável. E antes de atacar, pergunte: há quanto tempo eu estou sobrecarregada? E o quarto sinal é um dos que mais me preocupam. Você começa a desaparecer da própria vida. Você sabe do que os filhos precisam, você sabe do que o marido gosta, você sabe o horário que todo mundo, sabe o que está faltando dentro de casa, sabe o problema das amigas. Mas se eu perguntar agora o que você precisa, talvez você nem saiba responder. E quando foi a última vez que você fez alguma coisa simplesmente porque você queria, não porque precisava, não porque alguém pediu, e nem porque era sua obrigação, porque você queria. E quem cuida da mulher forte quando ela não aguenta mais ser forte? E talvez você nem saiba responder, porque você aprendeu que chorar e pedir ajuda é fraqueza. Dizer não consigo é fraqueza, mas não é força, não é suportar tudo até quebrar. Força também é reconhecer
Isso está pesado demais para mim. E então, como começar a mudar isso? O primeiro é parar de mudar tudo de uma vez. Comece observando onde você está se abandonando e pergunte hoje o que estou fazendo por obrigação que poderia dividir com alguém. E depois, onde eu estou dizendo sim, querendo dizer não. E mais uma, o que o meu corpo e a minha mente estão pedindo há semanas que eu continue ignorando. E talvez seja um descanso, seja ajuda, talvez colocar um limite, talvez seja uma conversa difícil. E talvez seja sair de uma situação que está drenando você. E talvez seja simplesmente admitir: eu não estou bem. E você não precisa esperar chegar ao seu limite para começar a cuidar de você. E cuidar de você não significa abandonar as pessoas que você ama. Significa parar de se abandonar para conseguir amar todo mundo. Então eu quero terminar essa frase dizendo: talvez durante anos você tenha ouvido: nossa, como você é forte. Mas também, talvez, ninguém tenha te perguntado: você está cansada de precisar ser forte o tempo inteiro? E se estiver, já comenta aqui: eu também preciso. E eu quero ver quantas mulheres estão vivendo isso em silêncio. E se você conhece alguma mulher que resolve tudo, cuida de todo mundo e nunca pede ajuda, mande esse vídeo para ela, porque talvez ela precise ouvir isso mais uma vez. Você é tão forte que talvez ela precise ouvir. Você também merece ser cuidada. E guarda essa frase: dar conta de tudo não é força quando, para conseguir, você precisa abrir mão de si mesma.